tanto como eu te falo e podes me ouvir. Boa noite. Que delícia esse som novo, eu não tinha falado ainda. Depois que foi gravado. Maravilha, parabéns. O Jecal conseguindo sempre atualizar e deixar a casa cada vez mais bonita e aconchegante. E eu achando que a galinhada, ano passado, quase enlouqueci minha esposa. Eu vou ficar sem a galinhada. E aí eu esqueci de um detalhe, que era ler o dia da data. Que dia que é mesmo? Dia? Novembro, né? 4? Não, mas é 9 de novembro. Acho que agora eu gravo. Não, nesse cartaz não tem a data não. Então, pessoal, é uma alegria a gente... Esse não ficou a data, mas é 9, né? Depois a gente avisa. 9. Então, vocês não façam igual eu. Esse é almoçar e depois da feira, mandando mensagem pro Dinho, perguntando se tinha sobrado a galinhada. Só que não foi feito ainda, né? Mas vamos lá. É uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez, para a gente falar um pouquinho de doutrina espírita, trazer algumas reflexões do Evangelho de Jesus. Como eu sempre digo, e o Jecal trabalha muito nessa linha, uma casa espírita, ela tem a obrigação de escolher os seus temas de cursos, de palestras, sempre baseadas na codificação ou no Evangelho de Jesus. Esse é sempre o nosso respaldo. Então aqui não é diferente. Então a gente pede aí a proteção, a inspiração dos bons espíritos, para que as nossas limitações não interfiram na mensagem que cada um veio buscar. Todo mundo individualmente está aqui por alguma coisa. Uns procurando entender os acontecimentos de sua própria vida, as coisas que aconteceram, aquilo que pode estar por vir, um consolo, ou até mesmo aquela minoria que quer se adiantar já no processo moral, que é o que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar. O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo fala de uma estranha moral que Jesus tinha. Até hoje, nos dias de hoje, a gente tem vergonha de fazer algumas coisas boas. Não porque a gente já está naquela vibração da mão direita, não ver o que a mão esquerda está fazendo. É porque, para certas pessoas, alguns tipos de bem não é bem visto, né? Sua redundância. Então vocês imaginem naquela época de Jesus, né? A pessoa, a mulher traía o marido, ou o marido traía a esposa, e eles iam lá perguntar para Jesus o que deveria ser feito, já esperando que ele dissesse, né? Como ele falou lá para aquela multidão que queria apedrejar a mulher adulta. E Jesus falava o quê? Não, perdoa. Dá mais uma chance. Ele me emprestei, ele não me pagou. Não tem problema, você tem mais condições do que ele. Ajude de novo se ele precisar. Imagina a confusão que foi gerada por essa mensagem de Jesus naquela época. Se hoje a gente tentar viver o Evangelho ao pé da letra, a gente enlouquece ou as pessoas que estão do nosso lado vão internar a gente, vão levar a gente para o CAPS. Até hoje é muito difícil a gente viver essa mensagem de Jesus. Então, na minha visão, a maior importância do Espiritismo, da doutrina espírita, eu tive contato há muito pouco tempo com o Espiritismo. Eu conheci o Espiritismo através da minha esposa, mas eu ainda fiquei relutando há alguns anos. Não porque eu tinha preconceito, não porque eu tinha uma ideia preconcebida, eu não tinha nenhum tipo de religião. Sempre acreditei em Deus, graças a Deus, achava que tinha algo diferente. Não me contentava com o que era dado pelas outras religiões, minha família toda era católica. E quando eu conheci a minha esposa, e ela vem de um berço espírita,
e ela sempre de maneira suave fazia alguns comentários. A gente procurou um centro, lá na cidade de São Luís de Montes Belos, onde a gente começou a morar, as crianças ainda não precisavam de escola, etc. E aí eu fui conhecendo aquilo e as coisas foram se descortinando na minha frente de uma maneira muito rápida. E a primeira impressão que a gente tem quando a gente tem contato com a doutrina espírita, eu não sei se tem alguém aqui hoje pela primeira vez, é que a gente precisa acreditar em reencarnação, que a gente precisa acreditar numa lei de causa e efeito que diz que se eu fizer o mal voltará para mim. E aquela pessoa que recebeu através de mim um escândalo, ela também era uma pessoa endividada. Que a gente vai reencarnar várias e várias vezes por conta da imortalidade da alma, da pluralidade das existências. E o primeiro contato com o Espiritismo, a gente se apaixona um pouco por essa descoberta, mas isso é inerente a tudo que sempre aconteceu e vai acontecer, porque existem pessoas boas de outras religiões, de moral elevada. Então, a maior função do Espiritismo, na minha visão, não é que a gente acredite, a gente tem a necessidade de viver como se a gente acreditasse em reencarnação, porque a gente vive muito despreocupado dessas verdades. A gente vem do centro, ouve a palestra, lembra de pessoas que não estão, na maioria das vezes, nossa, mas sogra assim, não sai para ela, nossa, minha irmã, olha o que esse cara falou, cara, direitinho na minha mãe, cara, nunca na gente. Sempre nos outros, nos familiares, principalmente aqueles que a gente não tem muita afinidade. Então, eu sempre eu gosto de pensar que a maior importância do Espiritismo e do Evangelho é para a nossa transformação moral. É para aquilo que Jesus deixou para nós como exemplo, todos os seus comportamentos. Eu imagino aquela passagem lá de Jesus quando ele voltou a Nazaré, já com seus discípulos, né? E chegou lá no sábado, que era o dia de encontro na sinagoga, né? Que era o dia do culto, né? O dia da palestra. E aí o receberam, alguns já sabiam, né? De algum burburinho do que ele andava fazendo. E ele é então convidado para falar. Vocês imaginam se Jesus ia se esconder, né? E aí ele é quase apedrejado, né, nesse dia, ele é expulso da sua cidade. E aí começa, né, todo o processo do seu evangelho que ficaria para nós, né? Então, meus irmãos, se a gente for lá no capítulo final da Gênesis, que é o último livro, né, que Kardec quase não consegue terminar, esse capítulo se chama São Chegados os Tempos. A ideia principal desse capítulo é um capítulo muito longo, né, que vai falar das transformações que o planeta vem sofrendo, e a gente precisa ter muita atenção quando a gente escuta aqui no centro que a gente vive num mundo de provas e expiações, mas o que caracteriza o planeta somos nós somos espíritos de provas e expiações, porque no planeta Terra com certeza existe algum espírito mais evoluído encarnado. Isso não tem nenhum problema. Nós é que caracterizamos o planeta. E lá no final desse capítulo vai dizer que o mundo já atingiu um patamar de tecnologia muito grande. Basta a gente olhar para os celulares, para as transmissões, né? A gente faz uma palestra aqui e uma pessoa lá no Japão está me vendo. É possível que veja, né? Então, não temos dúvida disso, né? Os exames cada vez mais rápidos, mais eficazes, né? Esses dias eu fui fazer uma ressonância magnética, que eu estava com uma dor de nervo ciático, e a ressonância durou acho que uns 10 minutos, né? Aí quando a menina veio, entrou na sala, eu falei, nossa, vai ter que fazer de novo, e aqui é uma agonia danada, né? Fazer aquela ressonância centrada daquele tubo. E aí quando ela veio, terminou. Eu falei, terminou? Ela falou, mas por que terminou? Ela estava bom? Eu falei, não, estava não, porque foi rápido. Não, mas essa máquina aqui é uma máquina muito rápida. Eu falei, nossa, que bacana, porque a gente fica 40 minutos quando vai fazer uma ressonância. E aquela barulhinha, né? Então, não temos dúvida de que o mundo evolui bastante na era da tecnologia. Só que os espíritos não dão uma notícia ruim depois que eles falam isso. Mas a gente ainda está muito pobre em sentimentos. E é o que o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo
dos bem-aventurados pobres de espíritos também vai dizer que a gente é pobre em sentimento. Não no sentido de pobreza de espírito, que seja um outro assunto. Pobre de sentimento, de bons sentimentos. Nós somos pobres de coisas boas. E para isso a necessidade do investimento na transformação moral. Para que a gente possa conseguir, já nessa encarnação, alguns passos que nos coloquem um pouco mais adiante do que o lugar que a gente está hoje. Eu sempre digo que existem 3 tipos de pessoas. Em qualquer lugar que você estiver, existem 3 tipos de pessoas. Aqui nessa sala agora existem esses 3 tipos de pessoas, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Eu estou lá pedalando, um dia de sábado, lá nos matos ao redor de Goiânia, nas estradas de terra, né? E quem conhece a região, quem sai da capital, sabe que aqui nós temos 2 épocas bem definidas, que é a chuva, né? Que graças a Deus parece que está querendo chegar, né? Aleluia. E a seca. E na seca é muita poeira. A gente que vai pedalar nas estradas de terra, quando vem um carro, é aquele negócio que você nem enxerga para onde você vai. Então vamos lá. Veja onde você se encaixa. Você está vindo lá de carro e eu estou lá com meus amigos pedalando. E tem muita poeira nessa estrada. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que localiza, que olha, que vê o ciclista de longe e ele faz um movimento que é diminuir a velocidade e às vezes ele até para. Aí você passa por ele, o carro não dá a mão, fala um bom dia. Então esse é um tipo que eu acredito que não é muito comum no nosso convívio. O segundo tipo de pessoa, acredito que talvez a maioria esteja nele, são aquelas pessoas que estão lá distraídas com seus problemas, né? Só eu que tenho problema com a minha esposa, só eu que tenho problema com meus filhos, só eu que gastei mais do que devia esse mês, nossa, eu queria fazer uma viagem. Quando eu vejo, eu estou em cima do ciclista, freio e tenho uma sensação ruim. Nossa, joguei poeira nos meninos. Eu devia ter feito isso, mas eu também não estava prestando atenção. Então, a gente vive muito distraído em todos os setores da nossa vida. E o terceiro tipo de pessoa, a maioria já deve imaginar qual é o tipo de pessoa, é aquele que vê o ciclista e acha que 60 km por hora está pouco. Eu vou pôr 100. Eu quero deixar bem muita poeira na estrada para que eles danados não vêm pedalar aqui. Porque às vezes até a vontade da pessoa é fazer aquilo. Então, note que se você for para a sua família, você vai encontrar pessoas assim. A sua avó tem um problema, sua tia, alguém que passa por algum desafio na área financeira, na área da saúde, seja lá qual for. E nós temos sempre uma pessoa que é proativa. Ela pega, precisamos ajudar fulano. Você precisa ir dormir lá com a minha mãe. Às vezes já é viúva, ou o pai, você precisa ir dormir lá, você precisa levá-lo ao médico, a conta deu tanto, tem que comprar os remédios. Então, eu acredito que a maioria, todos devem conhecer pessoas assim. E tem aqueles que são os puxados. Os puxados, eles também ajudam, mas eles precisam ser puxados, eles precisam ser cutucados. E tem aquele outro que vocês já sabem que é eu ajudar? Não. Meu dinheiro não está nem para mim. Mas às vezes não está falando nem de dinheiro. Então, se a gente reparar bem, nós temos todos os dias, o tempo todo, oportunidades para exercermos e exercitarmos nossas virtudes. O problema é que a gente está tão desconectado da vida e tão conectado nessas redes sociais que chega a ser algo assim. Eu digo que os obsessores, ali está tendo uma reunião muito para deve estar cheio de obsessores, porque eles não conseguem atingir a gente mais. O celular virou um obsessor coletivo. Ele sozinho, a gente sozinho se obsidia. Não precisa mais de obsessor para poder perturbar o juízo da gente, porque chega a estar assim, sem graça, a quantidade de tempo que a gente desperdiça e joga fora no lixo, sem nenhum tipo de retorno, o que a gente está fazendo, os nossos filhos, as nossas crianças estão fazendo em celular.
esse alto convívio com tecnologia tem deixado as pessoas tristes, desanimadas, com uma falsa sensação de que a minha vida é ruim, porque eu não tenho carro importado. A minha vida não é tão boa, porque eu não tenho aquela casa que o fulano mostrou no celular. A minha vida não é tão boa, porque eu não consigo viajar 4, 5 vezes por ano, como eu vejo nas redes sociais. Isso é tão doentio que a gente começa a se achar feio, pobre, sem qualquer tipo de coisas bacanas. A gente olha para trás e começa a fazer um movimento que é muito perigoso, que é a gente olhar para quem veio antes da gente e falar: vocês me deram pouco, olha aqui o que o mundo precisa hoje. A gente começa a olhar para os nossos familiares, para os avós, para os nossos pais que vieram às vezes com tanta luta, com tanto empenho, deram muito mais do que a gente pode dar hoje para os nossos filhos, e a gente olha para trás e fala: foi pouco, não é bom. Então precisamos tomar muito cuidado com o que a tecnologia tem feito com a gente, para que a gente não se ache obrigado a ter aquilo que vive passando pelas redes sociais. Esses dias eu fiz uma compra de um equipamento para bicicleta. A gente pedala, não vou falar o preço das coisas não. Minha mulher, ela começou a entender já o preço de coisas de bicicleta, isso é um perigo. E eu olhei na internet, eu tenho uns familiares que trabalham nos Estados Unidos ilegalmente há muitos anos. Então eles não podem vir para cá. Então o pai e a mãe vai. E sempre que o pai, a mãe, a tia vai, a gente pede alguma coisa. Eu peço só para trazer, mas eu não compro uma geladeira para trazer. Alguma coisa pequena, roupa de ciclismo, essas coisas são coisas melhores, a gente consegue comprar mais barato fora. E mando para a casa deles. Eu olhei na internet uma sapatilha e eu queria muito aquela sapatilha, só que ela é uma sapatilha cara aqui no Brasil. E ela estava muito barata na internet. Eu falei assim: gente, será que esse negócio é certo? Pensei comigo, né? E aí conversa com um, conversa com o outro. Minha esposa tem 2 irmãos que são naturalmente americanos, já que eles mudaram para lá muito cedo. E ele pegou e falou: não, eu acho que aqui não é igual ao Brasil, que fica acontecendo esses roubos assim, de internet, não. Você tem uma página que está na internet aí, provavelmente, eu acho que você pode comprar. Eu comprei. Estava com muita vontade de comprar, não. E aí, eu comprei, você recebe um e-mail imediatamente, igual quando a gente compra no Mercado Livre, no Amazon, seja qual for o site, e depois ele fala assim: olha, será enviado o localizador da postagem. Passaram-se 3 dias e esse localizador não chegou. E eu falei assim: meu Deus, será que eu caí no golpe? E aí, liguei para o banco. Aí, o rapaz entendeu isso na sexta-feira à noite. Aí, eu contei a história e ele falou assim: vamos cancelar a compra. Eu falei: tem como? Ele falou: tem. O seu cartão permite esse movimento. Vai, deixa eu, vamos ver amanhã. Eu falei: não, tem que ser agora. É o cartão virtual, né? O seu cartão já é um cartão virtual. Eu falei: cancela. Todo jeito tinha que cancelar. Aí, dormi sábado de manhã. Quando eu olho o celular, o que estava lá? O e-mail da postagem. Aí eu falei assim: mas pode ser um tijolo, né? Pode ser um tijolo. E já aconteceu, a pessoa comprar alguma coisa, chegar um tijolo. Mas pode ser um tijolo. 2 dias depois, chegou na casa do meu primo e ele me mandou já a foto. O sapatinho chegou. Eu falei: sério, estou com um problema. Ele falou: por quê? Porque eu não paguei. Mas como chegou? Eu falei: não, cancelei. Mas por que você cancelou? Eu contei a história para ele. Aí eu falei: rapaz, agora precisa resolver isso. A minha esposa já foi em cima também. Mas vamos lá, vamos fazer uma pausa. Eu vou acreditar que todas as pessoas que estão aqui hoje fariam o que eu fiz. E eu não me considero uma pessoa extremamente honesta, extremamente boa, que seja modelo para ninguém, não. Mas eu preciso fazer alguns exercícios, como na escola, na faculdade a gente fez. Aqueles exercícios de casa. Você vem para o centro, aprende sobre transformação moral, lê o Evangelho, imagina o que Jesus faz diante das situações e chega na sua vida uma coisa dessa. Que ninguém nunca ficaria sabendo se eu não contasse. Nem minha esposa ficaria sabendo. Nem meus parentes ficariam sabendo. Porque não tem como você comprar alguma coisa sem pagar pela internet e chegar.
E aí, eu fiquei uns 3, 4 dias, recebi um e-mail da empresa me cobrando, e nos Estados Unidos não é muito comum usar o WhatsApp, porque é invasão de privacidade, eles não gostam. Então é troca de e-mail. Eu mandava um e-mail, ia lá no Google, colocava em português, traduzia, dava um Ctrl+C, Ctrl+V e mandava. E ele não entendia o que eu estava falando e nem eu estava entendendo o que eu estava falando direito. Aí peguei um outro primo meu, que fala inglês, trabalha numa empresa americana, contei a história para ele. Falei, olha, eu preciso que você me ajude a resolver isso. E aí ele pegou e falou assim, não, me dá o telefone. Tentou ligar, não conseguiu, mandou um SMS, o rapaz respondeu, a pessoa respondeu. Ele explicou o que tinha acontecido. A empresa me mandou um novo e-mail com um novo link para pagamento, só que com um carrinho vazio. Eu só pagava, mas eu não comprava mais nada, porque eu já tinha o produto. E aí eu fiz isso. Então, olha que para a gente pensar em transformação moral, os elementos estão disponíveis na sua vida, no dia a dia. Eles estão ao redor de você. Eles estão o tempo todo te perguntando, e aí, como é que você vai agir agora? Na fila do supermercado, da farmácia, no trânsito. Eu sempre digo, Goiânia tem um trânsito ruim, é porque as pessoas não conhecem Rio de Janeiro, Salvador. Goiânia tem um trânsito ótimo, que poderia ser muito bom se as pessoas não fossem tão egoístas. Principalmente quando você não está na vez. O que é estar na vez? É quando você está naquela principal, você quer entrar. Já pensou se todo mundo, cada carro deixa um carro entrar? Cada carro deixa um carro entrar. Se todo mundo fizesse essa continha, não atrasaria ninguém e o trânsito seria muito melhor para todos nós. Porque trânsito é horrível. Agora, resolve eu sair de casa de manhã, quando eu levanto, vocês todos hoje vêm aqui, né, vão receber um passe, boas energias, e quando você entra dentro do carro ali, passa uma pessoa, atravessa na sua frente, você já fica com raiva, você já acha que aquele lugar era seu, ou então amanhã de manhã, quando você acordar e os seus problemas, deixa eu dar uma notícia para vocês, vocês estão aqui no centro hoje, mas os problemas estão ali fora esperando, eles não vão embora, porque problemas são inerentes dessa vida, a gente vai conviver com eles para que a gente tenha aprendizado. São necessidades espirituais. Tanto que, se você pegar o mesmo problema que você está passando, seja ele a perda de um filho, seja ele um problema financeiro, você vai ver pessoas atravessando aquele problema de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Esses dias, vocês devem ter ficado sabendo um acidente que aconteceu com os meninos que estavam indo de Curitiba para o Rio de Janeiro. Eram jogadores de futebol americano, eu nem sabia que existia isso no Brasil. Era um time em Curitiba e morreram 3 jovens, e um desses jovens é de Goiânia. E é primo de um amigo meu, amigo de pedal, e ele me contando que o filho morreu, desencarnou de acidente no dia do aniversário do pai. Olha que presente que esse pai ganhou. E ele, ao invés de se lamentar, de culpar a Deus, dizem, né, quem foi ao velório, que ele agradeceu a Deus pelos dias que ele teve o privilégio de conviver com aquele rapaz. Então, se a gente olhar bem para o nosso problema, para aquilo que mais nos incomoda, ele pode piorar. Sempre tem como piorar. Se a gente pensar assim, não, mas eu estou com um problema difícil demais, tem como piorar. Eu estava atravessando, eu falei da ressonância, eu estava atravessando crises de dores lombares, ciáticas, geradas pela minha coluna, mas quando eu começava a ficar com raiva, eu lembrava assim, vai soltar numa perna, e se for para a outra? Então, tem como piorar. Eu vi um vídeo de um pastor, e ele falando que uma irmã reclamando para ele que a vida dela não acontecia nada. Que ela ia para a igreja, que rezava, que fazia os negócios lá, que eu não sei como é que funciona, que não sei o que, ia para o monte, mas a vida dela não acontecia nada. Aí ele virou para ela e falou assim, uai, minha irmã, e um câncerzinho? Será que seria bom? Porque não está acontecendo nada, mas também não está acontecendo nada de ruim.
começar a ter uma maneira de sermos um pouco mais gratos. A gente precisa começar a treinar isso, porque ninguém vai se transformar do dia para a noite porque escutou palestra. Não vai. Você não vai se transformar porque tomou passe, também não vai. Você não vai se transformar porque você vem 10 vezes na semana no centro, também não vai. A semana tem 7 dias, mas você vem 10 vezes, também não vai. Você vai se transformar através das suas condutas. Ah, mas é difícil demais. É difícil demais. É mesmo. Porque se a gente pensar que a gente é espírito de provas e expiações, a gente está um grau acima dos primitivos. Os primitivos são os homens das cavernas, que dava paulada na cabeça da mulher e matava. E comia bicho, dinossauro, convivia com os dinossauros. Então, se a gente pensar que a gente só está um degrau acima desse povo, nós só estamos um degrau acima desse povo. Então, faltam ainda muitos degraus. E a gente vai começar quando essa preocupação em ser um pouco melhor, em usar um pouco mais das ferramentas que Jesus disse para nós: perdão, caridade, benevolência, educar a voz. Eu tenho uma dificuldade muito grande, enorme, no meu primeiro contato assim, com as pessoas. Eu vivo falando assim: meu Deus do céu, como é que você respondeu para aquela pessoa? Você está doido? O cara está te perguntando um negócio. Então a gente é muito repentista, a gente é muito impulsivo e precisamos fazer esse movimento. Agora, como a gente faz esse movimento? Levantando cedo, brigando com a casa, gritando, pegando o carro, saindo atrasado, botando uma música do funk para poder ouvir, ou escutando um negócio que desordena os pensamentos. Aí não tem cristão que aguente. Então nós precisamos gerar um ambiente mais acolhedor. Se a esposa está nervosa, baixa o facho, deixa ela falar. Seu marido está nervoso, está irritado, deixa o cara, depois você perturba outro dia. O filho está difícil naquele momento, afasta um pouco. A gente quer resolver tudo na hora, e pessoas se separam por conta disso, porque não tem aquilo que Chico pedia. Às vezes a pessoa chega lá com a história comprida e ele falava: paciência, irmão. Nossa, mas só isso? Mas olha o alcance disso. Se todas as vezes que você se meter em problemas você recuar, porque se o Evangelho me fala que o maior é aquele que se coloca como menor, por que eu preciso ganhar todas as brigas? Por que eu tenho que ser a última palavra na discussão? Por que eu tenho que estar sempre certo? Por que eu tenho que brigar com um familiar que vota num candidato diferente do meu? Olha que maluquice que foram essas eleições. Os goianos tudinho preocupados com a eleição de São Paulo. Meu Deus do céu, olha o tanto que a gente está distraído. Esses dias aconteceu uma história comigo. Eu sou engenheiro civil, eu trabalho com construção civil, e nunca tinha acontecido isso comigo. Eu achei que os espíritos nunca iam deixar esse tipo de coisa chegar perto de mim, né? Eu fui convidado, uma pessoa me ligou perguntando se eu queria participar de uma obra. Eu falei: claro, meu sonho, né? A gente vive disso. E aí ele marcou comigo no outro dia, me mandou uma localização, me mandou as informações, eu vi os projetos. Nossa, que bacana, que negócio bacana. E era uma obra pública, e eu nunca fiz obra pública, nunca consegui, nunca me atraiu, né? Vocês devem imaginar por quê. E eu peguei e fui para aquele endereço porque um amigo meu que passou o telefone para essa pessoa. Eu achando que eu estava indo para alguma secretaria, para algum lugar do governo, né? Discutir com pessoas sobre o projeto, tirar dúvidas, né? Eu cheguei num restaurante. E aí eu peguei e mandei mensagem pro cara: olha, eu acho que a localização está errada. Eu estou num restaurante. Não, é aqui mesmo, pode entrar. E aí eu entrei, tinha uma pessoa me esperando lá no fundinho, assim, igual aqueles filmes da máfia italiana. E aí já foi logo ao assunto. Olha, essa obra é assim, assim, assado. Tem que passar tantos por cento para fulano, para ciclano, e a minha parte a gente acerta depois. Aí eu fiquei calado. Assim, uma coisa que Jesus espera de nós é que a gente inspire as pessoas através da nossa transformação. Agora, você
você chamar uma pessoa de ladrão, de desonesto, de bandido, você está doido, eu sou espírita, eu sou palestrante, olha com quem você está falando. E isso não funciona, isso não vai mudar a vida daquela pessoa. Isso ainda vai ter uma inimizade. Então só passava pela minha cabeça o juiz me interrogando numa acusação, o carro da polícia entrando lá no condomínio, meus amigos descobrindo aquela falcatrua e etc. Em 10 segundos passou tudo isso pela minha cabeça. E aí, quando ele terminou de falar, eu falei, como eu disse, né, eu não ia, uma pessoa com quase 80 anos, eu acredito, eu não ia convencê-lo de que ele estava errado. Agora, eu tinha o meu livre-arbítrio ali para poder agir de acordo com a minha consciência e daquilo que eu acredito. E era uma obra grande, possivelmente lucrativa, e eu, assim, em nenhum momento, como a história da sapatilha, passou pela minha cabeça, mas todo mundo faz, olha. Alguém vai ter que fazer essa obra, vai ser tão boa, o povo vai atender o povo, não sei o quê, né? A gente constrói ideias na nossa cabeça para poder aceitar o mal, o errado. E aí eu peguei e falei assim, olha, faz o seguinte, eu vou retornar para o meu amigo lá. Não, fica tranquilo, eu vou retornar para ele lá, e aí eu te aviso. Me deu umas ordens lá, uns comandos, né? Eu falei, tá ok, só ouvi, fiquei calado. Então, quando a gente encontrar com algum bêbado que queira que a gente beba, ou sei lá onde, para que você vai discutir com ele? Para que você vai? Você está num almoço, em alguma festa, a pessoa está muito bêbada, você vai querer converter ele naquele exato momento? Não faz sentido. Então eu peguei e liguei para o meu amigo e falei, olha, eu acho que aconteceu um equívoco aqui, essa pessoa entrou em contato comigo e eu não quero participar desse tipo de negócio e eu não quero que ele me ligue mais. Não, tá ok. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa denunciar ninguém num caso desse, porque a coisa nem aconteceu ainda. Você precisa fazer a sua parte, que é valorizar os princípios que você quer que sejam diferentes. Então, quando a gente pensa em transformação do mundo, quando a gente pensa num mundo melhor, quando a gente pensa num planeta que receba espíritos melhores, a gente tem que começar pela gente. Não tem como. A transformação moral que a gente espera do planeta, a transformação social dos setores da política, da saúde, da educação, ela só vai melhorar quando a gente melhorar. Você não precisa ficar preocupado com Brasília, com um político tal. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida e dos seus dependentes. É o máximo que você pode fazer. É o máximo que você pode fazer. Você precisa trabalhar individualmente, focar mais em você, deixar de ficar repassando videozinhos imbecis, vídeos de bullying, de crítica à sexualidade das pessoas, de crítica a raças, a cores, a vídeos sensuais, eróticos. Você pode até receber, porque a gente tem uns amigos sem noção, mas você não é obrigado a repassar. Que esse tipo de mal, ele morra no seu celular, igual eu faço no meu. Ele morre no meu celular. Um vídeo de acidente, de coisa erótica, quando chega no meu telefone, eu já quase não abro. É raro eu abrir um vídeo, porque eu tenho um pouco contato com pessoas que frequentam ambientes diferentes de uma casa espírita. Então, ele já morre, eu nem abro. Então, você pega isso e expande para a sua vida no seu dia a dia. Então a gente nota que ainda dá tempo de fazer muita coisa, independente da nossa idade. Dá tempo de fazer muita coisa ainda. Dá tempo de você pegar as situações individuais da sua própria vida, as coisas que você precisa honrar, os compromissos financeiros, sejam eles do tamanho que for, e esse tipo de compromisso moral, quando alguém te oferecer alguma coisa, até se você já fez, você pode parar. Você pode dizer, eu não vou fazer mais. Como a mulher adúltera. A partir daquele momento, eu não vou fazer mais. E a gente não precisa encontrar com Jesus em carne e osso para mudar a nossa vida. A gente está recebendo a mensagem. O dia mesmo falou, Jesus está querendo nascer todo dia, principalmente diante dos conflitos. Porque a gente gosta de um conflito. A gente está sempre em conflito. Mas
mas às vezes a gente não consegue resolvê-los bem porque a gente quer sempre ganhar. A gente quer sempre ganhar. Eu lembro lá daquela mensagem do óbolo da viúva, né? Eu falava ontem sobre isso, e para mim, essa mensagem ela é sempre apresentada como uma mensagem de um exemplo de caridade material, né? de doação material, mas para mim, eu acho que está longe disso. Eu olho para aquela viúva que deve ter viajado alguns dias para chegar a Jerusalém. Provavelmente ela não era de lá, porque o pessoal saía de todas as aldeias e cidades próximas, né? Para a festa da Páscoa, da dedicação, seja lá qual festa, e passava-se ali alguns dias em Jerusalém, dormindo na rua, na casa de parente, nos biombos, em quartos. Então, aquelas moedinhas que ela deu, aquelas moedinhas, eu acho que elas representavam algo assim, de uma fé muito grande. Algo que aconteceu naquela passagem de São Francisco, quando ele está viajando mais um companheiro, e começa a ficar muito frio à noite, é uma noite muito fria, e ele chega até um mosteiro com fome, com muito frio, e bate na portinha do mosteiro. Provavelmente eu estava do lado de lá, porque o cara que atendeu falou assim: quem é? São Francisco. Puf, fechou. Que São Francisco o quê? E aí São Francisco começou a sorrir, e o seu amigo começou a chorar. E ele pergunta para São Francisco: por que você está sorrindo? E São Francisco diz: cara, se tem um dia que eu esperei na minha vida foi esse. Por quê? Porque nós estamos totalmente nas mãos de Deus. Não tem nada, nem ninguém, nem sua mãe, nem minha mãe, não tem ninguém que vai chegar aqui agora e vai salvar a gente. E o óbolo da viúva para mim é algo assim, algo que fala de uma fé gigantesca, porque ela deu as moedas do seu aluguel, ela deu as moedas do seu remédio, da sua comida, da sua estadia, da sua volta para casa. Talvez ela precisaria daquele dinheiro para algumas coisas. E a gente precisa ter um pouco de fé na nossa vida também. Imaginar que as coisas acontecem de uma maneira que a gente conduziu. Estamos aonde nos colocamos, tanto em relação àquilo que fizemos no passado, e em relação aos nossos atos do nosso dia a dia. A gente precisa caminhar para o encerramento. Então, a mensagem moral de Jesus é algo que transcende a nossa capacidade de imaginação. É aquilo que está pedindo para que a gente haja nas coisas mais simples do nosso dia a dia, nas atitudes que você precisa. Comece a ter um pouco mais de paciência, como pedia Chico, para que você tenha a conexão necessária, porque os Espíritos não vão nos ajudar se a gente não nos conectarmos. Precisamos, não preciso me conectar aqui agora para poder ver como eu preciso agir. Então é isso. A gente agradece a oportunidade e já em vibração para a prece, já em vibração para que a gente tenha um restinho de semana onde a gente vai se comprometer a sermos um pouco mais pacientes, a ser um pouco mais preocupados com a nossa transformação moral. Então a gente diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o meu abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o nosso mundo. Então, meus irmãos, eu desejo a todos que Jesus
os acompanhe quando vocês saírem e que vocês não soltem